Mais uma vez, Deus nos permite aqui estarmos para observarmos algumas passagens da Sagrada Escritura. Hoje vamos contemplar a segunda epístola de São Pedro, apóstolo, o apóstolo Pedro. No capítulo 3, versículo 8, diz ele: mas isto só não se vos esconda, caríssimos, falando para nós, que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso quer dizer o quê? Não é um absurdo, nem são palavras vãs, desconexas. Tem uma verdade, e a verdade que está nestas palavras de São Pedro é que, para Deus, não existe tempo, não há calendário como nós temos aqui. Dias, meses, anos, não tem. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não tem tempo, não há espaço, nem tempo para Deus. Não existe. Por quê? Isto nos faz observar que, para Deus, o momento das palavras de Jesus, o momento em que ele falou as palavras, é um momento eterno. Jesus pronuncia hoje as palavras que nós lemos na Sagrada Escritura, que não há tempo nem espaço. Atravessam as palavras os séculos e chegam até nós como se Jesus as estivesse pronunciando agora mesmo. Nós estamos ouvindo quando lemos, porque não existe essa classificação de tempo e espaço para Deus. Não tem. E São Pedro, quando nos diz isso, tem muita autoridade. São Pedro era um dos 12 apóstolos. E esses apóstolos não eram criaturas humanas, ou seja, eles não tinham seus espíritos como seres aqui habitantes da Terra. Eles não pertenciam ao nosso mundo material. Eles não eram do mundo, como Jesus também não era do mundo. São seres celestiais que aqui vieram ter conosco. Por isso, São Pedro tem muita autoridade para falar o que disse e que acabamos de ler. O próprio Jesus disse: eles, se referindo aos apóstolos, falando com Deus quando ele se preparava para a crucificação, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Eram almas especialíssimas que Jesus enviou à Terra, os 12, para o assessorarem aqui, nessa vilegiatura que ele fez para nos trazer a palavra de Deus, as leis. E diz ainda, no capítulo 17, versículo 16, o que eu li há pouco: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. No versículo 18, diz agora: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, que eu acabei de falar. São criaturas excepcionais que vieram ao mundo. Por isso São Pedro tem autoridade para dizer
que para Deus não existe espaço nem tempo, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E também é bem observarmos que no capítulo 17, versículo 20, Jesus diz, e isso para nós é muito importante, corresponde ao título dessa palestra. E eu não rogo somente por eles. Na despedida, Deus estava pedindo pelos seus apóstolos, mas está dizendo que não rogo somente por eles, mas rogo também por aqueles, nesses casos aqui nós, por aqueles que hão de me crer, por aqueles que hão de crer em mim, por meio da tua palavra. Porque as palavras que Jesus falou foram palavras de Deus. Deus que estava dentro dele, Deus Pai, Criador do céu e da terra, estava dentro do corpo de Jesus que veio no batismo, conforme já demonstramos em uma palestra anterior. E esse Deus é que fez e falava tudo que Jesus disse e realizou. Então ele está dizendo que também não estava rogando somente pelos apóstolos, mas rogo também por aqueles que hão de crer em mim, nesse caso nós. E todos que cremos em Deus, e todos que lemos o Evangelho, e todos nós que nos intitulamos cristãos, Deus está orando por nós. E digo mais, está orando neste momento, porque não existe espaço nem tempo. Quando ele falou isto, que hão de crer em mim, que orava por aqueles que haviam de crer nele, estava orando por nós hoje, neste momento, agora, porque essas palavras são eternas, nunca vão desaparecer. São essas observações que eu tive uma alegria muito imensa de transmitir aos amigos, para que vocês façam bom proveito. E toda vez que vocês abrirem a Sagrada Escritura e lerem uma passagem qualquer do Evangelho, vocês estejam certos que aquelas palavras que vocês estão lendo, Deus e Jesus, nesse momento, estão falando para nós mesmos, naquele momento. Então, não é um passado de 2 séculos, não. É um presente. Toda vez que a palavra de Jesus é lida, ele está falando para nós e para aqueles que leem. Fiquem com Deus, deixo um abraço a vocês.